pessoal, tudo bem com vocês? Ai, que bom que você está por aqui, hein? Sabe por que que é bom? Claro que você já sabe, porque por aqui você aprende mais, não é isso? Verdade. Já que nós não podemos nos encontrar pessoalmente na escola, a gente tenta conversar por aqui, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sabe o quê? Ah, sobre o que a gente já vem estudando, sobre aquilo que a gente já vem pesquisando, né? Sobre o que a heroína Ocean pediu que nós fizéssemos, né? Pensar um pouco mais sobre a escassez de água no mundo. Então, a gente já viu que falta água na Europa, existe a falta d'água também em outros continentes, como nós vimos naquele mapa da distribuição da água no mundo, né? As Américas são os continentes que possuem maior quantidade de água. Porém, existem continentes que têm muito pouca água, 7%, 5%. Então, assim, em alguns outros continentes também faltam água, porém, apesar do Brasil ser o país que tem mais água, né? Aqui também falta água. Nós vimos que falta água, principalmente, né, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, por motivos diferentes que nós vimos lá, né? Vamos relembrar aqui por que falta água no Nordeste? Por conta da chuva, né? No Sudeste, por conta da situação de que há muita gente usando água, né, sujando a água com esgoto. Olha que tristeza, porque somente 40% da população possui esgoto, né, tratado. Então, olha que tristeza. E na região sul, qual é o problema da região sul? A irrigação, né? A irrigação, que a gente já viu também que 70, por volta de 70% a 80% da água que se usa no mundo é para irrigação. E a gente está pensando nisso também, né? Então, hoje, a gente vai pensar um pouquinho da água lá na nossa casa, né? Na minha casa, na casa de vocês, nas casas em geral, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso lendo essa tirinha aqui do Maurício de Souza, que fala dos estados da água, né? O Bidu é o cachorro do Franjinha, né? Não sei se vocês sabem. Então, ele olha, né? No primeiro quadrinho, ele olha para o cubo de gelo, né? E fica observando. Depois, o que aconteceu com essa água? Com esse cubo de gelo aqui? Vocês sabem, né? O que aconteceu? Estou esperando alguém falar. Ai, meu Deus. Então, o que aconteceu aqui? Aqui ele está observando. Será que aconteceu ao mesmo tempo? Né? Esse derretimento aqui? Não, né? Demorou um pouco, mas derreteu. Então, e aqui, por último, essa água que estava aqui, né? O que aconteceu? Quem sabe dizer? A gente já estudou sobre isso algumas vezes. A água evaporou, né? Então, nessa tirinha, a gente vê os estados da água em 3 situações diferentes, né? E aí o Bidu diz, né? Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. E realmente a água aqui são 3 personalidades, né? Ela pode se apresentar de 3 formas diferentes. Isso aqui é o quê? É gelo? Isso é água. Isso aqui é água. E evaporação é água, né? Só que estão em formas diferentes, né? Em estados, a gente diz estados diferentes. Então, aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para a gente entender um pouco mais como é que funciona isso. Afinal de contas, você tem água na sua casa de diversos estados. Todo mundo tem, né? E a gente pode provar isso e a gente pode também observar isso. Então, agora eu vou compartilhar com vocês esse trabalho aqui, né?
Vamos ver se consigo ampliar aqui. Maravilha. Um trabalho do professor Leandro Penitente, que eu achei bem legal, e a gente vai usar esse trabalho aqui dele para exemplificar um pouco e conversar um pouco sobre a água, ok? Bom, a Ocean já fez um desafio para vocês de saber, né, qual a fórmula da água. Água, afinal de contas, é o quê, né? A água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, dali a um tempinho, isso é uma aula de química, gente, dali a um tempinho a gente vai saber um pouquinho mais, né, sobre hidrogênio. Oxigênio é algo que tem muito no nosso planeta e que na água, o oxigênio é responsável para a purificação da água, né? A gente está ouvindo falar muito de oxigênio, né? Oxigênio para respirar. O oxigênio também está no ar. Então, o oxigênio também está na água. Então, nós vamos ver aqui que a fórmula da água é H2O. Então, eu sei que o H significa hidrogênio e o O significa oxigênio. Ok? Vamos ver o próximo aqui. Bom, duas moléculas de hidrogênio, né? O hidrogênio é um gás e ele é muito leve, tá? E oxigênio, né, é um elemento que está presente em todo o planeta Terra, na água, no ar, tá? Na terra. Então, no solo. Então, vamos saber mais aqui. Então, olha só, é a mesma coisa? Vamos pensar, diferencie, né? Aqui, o cubo de gelo, aqui a água, né? Quando a gente vai beber, colocar no copo, e aqui a nuvem, né? Então, se a gente perguntar o que é isso aqui, vocês vão dizer o que para mim? Água, né? Se eu perguntar o que é isso aqui, vocês vão dizer o quê? Água. E isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Água, exatamente. Água, água e água. Só que em estados diferentes, ok? Bom, em que estado está essa água aqui? Qual estado aparenta estar, né? Isso aqui está no estado o quê? Líquido, né? Qual estado aparenta estar essa água aqui? E qual estado aparenta estar essa água aí, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, vai saber também como é que isso ocorre, né? Se a gente analisar aqui, ó, a água aqui está no estado líquido, aqui está no estado sólido, e aqui está no estado, essas nuvens aqui, isso aqui é a água, está no estado gasoso, né? Bom, vamos saber como é que isso ocorre, para a gente saber de um processo passado para o outro. Oi? Então, vamos lá, né? Ó, líquido, sólido e gasoso, certo? Pense. Vamos pensar agora, tá? Sol muito quente. Olha quanto isso aí um dia existiu. Hoje, com a pandemia, isso aí, misericórdia, né? Mas isso aí é uma coisa muito comum, né? Era uma coisa muito comum no Brasil e no mundo. Carnaval, então, né? Então, vamos imaginar, sol muito quente, tá? Muito, isso aí tá muito quente. Com várias pessoas juntas, tá? Imaginou? Imaginou, né? Então, como é que você se sentiria aí? Com calor, né? O que você quer aí nesse momento? Qual a sua vontade? Ah, sair dali, afastar, né? Ah, eu quero me afastar, eu quero um lugar mais amplo para eu poder respirar bem, para não ficar tão quente. Maravilha. Você queria, então, né? Realmente se separar ali, né? Você sair daquele lugar e ir para um lugar mais refrescante, não é mesmo?
Continue pensando agora. Um frio intenso se você tivesse com roupa de verão e tivesse um monte de gente com roupa de verão, de short, camiseta, que não é o caso aqui, mas imaginemos, né, se nós tivéssemos de camiseta, o que a gente ia querer? Né? Como você se sentiria? Com frio, né? Com muito frio. Já com uma roupa assim, tá? Eu que já estive na neve, posso dizer, né, que quando a gente está num lugar muito frio, a gente, mesmo com bastante roupa, a gente ainda sente frio, né? Então, como você se sentiria aí? Com bastante frio, né? E o que você queria? Se você tivesse, se todo mundo tivesse ali de roupa de verão, né? Todo mundo ia querer ficar junto. Vamos nos juntar aqui um pertinho do outro para ver se a gente se esquenta. Continuemos a pensar. Clima agradável, né? Praia. Então, olha que maravilha. Como você se sentiria ali? Você se sentiria bem, né? Se o clima tivesse agradável, você gostaria de ficar, né? O que você queria? Ficar perto, não grudada, né, nas pessoas, mas ficar perto das pessoas, né? Não é assim que a gente gosta de ficar perto das pessoas e desfrutar da praia, né? Mas a gente ia querer ficar grudado um no outro, como no outro, na outra imagem, no frio? Não. Pois bem, resumindo, né? Quando a gente está no estado de frio, a gente quer ficar junto. Para quê? Para aquecer, para esquentar, né? Quando a gente está ali na praia, estado normal, clima normal, você fica um próximo ao outro, normal, um perto do outro, mas não grudado. E quando está muito quente? Quando está muito quente, você quer ficar lá longe, afastado, porque está quente demais, né? Não dá para ficar grudado um com o outro. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Que, pensando aí, né? É a mesma coisa que acontece com o clima, né? E as pessoas, ó. Clima agradável, pessoas juntas. Clima muito quente, pessoas separadas. Clima muito frio, pessoas juntinhas, né? No clima agradável, pessoas juntas, e no clima frio, um pouquinho diferente, né? Juntas, mas grudadas, grudadas no frio. E no agradável, juntas, certo? Maravilha. A mesma coisa que acontece com as moléculas da água. A mesma coisa. Né? Então, a água ela é formada por essas moléculas aí, por H2O, ok? Então, a água é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ok? Então, olha só, como eu falei, o oxigênio, na água, ele purifica a água, né? Ele purifica a água. Então, precisa ter oxigênio na água, né, minha gente? Então, assim, ó, elas estão aqui, hidrogênio, como eu falei, é bem leve, e ele se junta com facilidade. Então, olha só, como é que era aqui o clima, né? O clima é quente, vamos imaginar, um clima bem quente. O que as pessoas querem? Separar. Então, o que as moléculas aí fazem? A mesma coisa na água. As moléculas estão na água, mas se eu estou esquentando essa água, a molécula vai separar uma da outra, elas vão se separar, né? E aí, ali, ó, como ficarão as moléculas? Ficarão separadas, certo? Então, vamos pensar, né? Que nossa cabeça foi feita para isso. Como ficaria o clima aqui? O clima frio, né? Gelado, frio intenso. Como é que, então, ficarão as moléculas aqui? As moléculas ficarão juntas, bem juntinhas. Continue pensando.
Como ficaria o clima aqui? Agradável. Como é que as pessoas ficariam normais, né? Próximas umas às outras, não é mesmo? Como ficarão as moléculas na água? Mesma coisa, próximas uma das outras. Então, olha só. Conclusão. No estado líquido, as moléculas ficam normais, umas próximas às outras. Então, dá esse formato aqui da água. Quando as moléculas no estado sólido, né, tá frio, as moléculas se juntam e ficam muito próximas, grudadas. Então, aqui no estado sólido. Então, o que que acontece? Quando essas moléculas se juntam, né, elas formam ali o gelo. Mas para formar isso, tem que estar muito frio. E o estado gasoso, né? Quando está aqui, ó, muito calor, né? No caso aqui, o aquecimento da água, as moléculas querem se separar, então elas ficam muito distantes. Então, na sua casa, você tem água no estado líquido, você tem a água no estado sólido, né? E você tem água no estado gasoso. Você tem água nesses 3 estados na sua casa. Em vários outros lugares também a gente tem, né? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui um lago, né? Esse lago aqui, a água está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Fácil, né? Então, na natureza, é a mesma coisa. Então, na nossa casa, a gente pode passar a água do estado líquido para o gasoso quando a gente aquece no fogo, certo? Mas, aqui, na natureza, na natureza, você não tem ali o fogão da natureza. Qual é o fogão da natureza? Aliás, tem. Qual é o fogão da natureza? É o sol, né? O sol vai esquentar a água, né? Não é a água toda, mas, né? Não é a água toda vai subindo e deixa ali o rio sem nada. Aos pouquinhos, aquela água vai evaporando, né? E vai chegando lá em cima. Quando chega aqui em cima, ela vai se juntando. Lá em cima está mais frio. Então, o que que acontece? Ela se junta pelo fato de lá em cima estar mais frio. Essas moléculas vão se juntando, vão formando ali as nuvens, né? Por quê? Porque quando está evaporando, as moléculas estão separadas. E como tem hidrogênio, né? O hidrogênio é leve, então o que que vai acontecendo? Vai subindo e vai formando essas nuvens. Quando chega lá em cima, está mais frio, o que que as moléculas vão fazendo? Vão se juntando. Quando se juntam, ficam pesadas. E aí, né, chove. Então, esse ciclo, que a gente chama de ciclo da água, acontece na natureza. Então, você tem, né? Você pode passar, se você deixar. Como é que o gelo. Porque, assim, se você deixar a água na geladeira, ela não vira gelo. Por que que ela não vira gelo? Você sabe me responder? Acertou aí quem disse que tinha que estar bastante frio, né? Porque as moléculas só vão se juntar quando tiver 0 graus. E 0 graus só vai acontecer aonde? No congelador, né? Então, se você tirar esse gelo da geladeira e deixar em cima da pia, como lá no caso do Bidu, e largar o gelo lá, ele vai virar líquido de novo, porque não tá frio. Então, o que que vai acontecer? Não está frio. Do lado de fora está quente. E vai acontecer que as moléculas vão começar a se soltar, né? Se desgrudar e vão virar o quê de novo? Vão ficar normais. E no estado normal é o quê? É líquido. Então, isso não é mágica, né? Isso é química. Então, a gente está aprendendo aqui. Se a gente tem, né, essa água em estado líquido e você pode esquentar essa água vai, né, e evaporar. Só que a gente
tem que saber o seguinte, quando a gente, vou mostrar daqui a pouco, quando é feito pelo fogão, tem um nome, quando é feito naturalmente pelo sol, tem outro, a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Ó, então, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, você tirou da geladeira e deixou lá, né? Essas moléculas vão se soltar, se desgrudar, a água vai derreter, vai ficar em estado líquido. Então, se você passar do gelo para a água de novo, derretida, a gente chama isso de fusão, né? E aí, aqui, né? A vaporização, quando passa do estado líquido para o gasoso, que existem duas formas. Evaporação, né? Quando é lenta, quando é com a temperatura ambiente, quando é somente o sol esquentando, né? Aí vai ser mais lento. Imagina toda a água do rio evaporar, gente. A gente ia ficar sem rio, né? Então, assim, na natureza tudo é perfeito. Então, o que acontece? É lento, é gradativo. Então, a gente chama isso de evaporação. Agora, se você faz um aumento rápido da temperatura no fogão, aí já não é tão rápido como, né, a temperatura ambiente, o sol aquecendo. Aí a gente chama isso de ebulição, daquelas bolhas, né? Então, é um aumento rápido da temperatura. E a gente, aqui, ó, durante a ebulição, a água se agita formando bolhas. Então, quando é no fogão, a gente chama de ebulição. Quando é na natureza, processo natural, a gente chama de evaporação, né? Então, no ciclo da água, quando o sol aquece, é ebulição ou evaporação? Evaporação, né? Bom, então aí, né, quando a passagem do estado gasoso para o estado líquido, quando a nuvem, né, está formada lá no estado gasoso, e aí vai passar para o estado líquido na chuva, né? Aquela nuvem, aquilo lá está tão carregado, de repente chove, então está passando aquela água do estado gasoso para o estado líquido. Então, um exemplo disso é a chuva, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui também, né? Então, olha que legal a gente saber que a gente tem água na nossa casa nos 3 estados, né? E que a gente pode passar na nossa casa. Como é que a gente pode passar a água líquida para o estado sólido? Colocando essa água aonde? No congelador, né? Se eu tiro esse gelinho e deixo ele lá para derreter, a gente chama isso de fusão, né? E aí, por que derrete? Porque aquele calor do ambiente não é de 0 graus, igual no congelador, aí as moléculas começam a se soltar uma das outras, porque lá no congelador elas estão grudadas, as moléculas, né? E ali, quando elas se soltam, aí derrete. Não é legal isso, gente? Então, assim, na nossa casa, a gente também pode fazer um processo de evaporação, né? Como para passar da água do estado líquido para o gasoso, né? Você pode ter uma água numa bacia do lado de fora, né? E que o sol está ali esquentando e essa água vai evaporar. Dali a um tempo ela vai desaparecer, não vai ser de um dia para o outro, mas aos poucos ela vai desaparecer. Quer ver outro estado de evaporação também? Quando você tem roupa no varal, né? Você tem a roupa no varal e está bastante sol, já repararam que a roupa seca rapidinho? Cadê a água que estava na roupa? Evaporou. Então, processo natural de evaporação que a gente tem em casa, né? E se eu quiser fazer um processo diferente de evaporação, né, que a gente chama de ebulição, se eu quiser rapidamente fazer com que essa água evapore, eu posso colocar no fogão, né, uma água fervendo e que você vai ver
que rapidinho ela entra em ebulição, 100 graus, né? E aí, quando chega a 100 graus, essa água ferve, começa a borbulhar, e aí a gente vê que a água está evaporando. O que é aquela fumacinha subindo das panelas? É água, né? É água em outro estado. Ué, professora, por que a água virou fumaça? Vocês já podem responder por que a água virou fumaça. Porque a molécula estava muito quente, o que a molécula quer fazer? A molécula quer se soltar, se separar. E aí, conforme tem hidrogênio, ela está separada, ela fica leve e faz o quê? E sobe, né? Então, é a mesma coisa o processo do gelo. Por que a água no congelador vira gelo? Porque lá tem, né, um frio de 0 graus que faz com que as moléculas grudem. Então, isso aí que a gente não pode esquecer, né? Que a gente estava vendo aqui. Ó. Ok? Então, no estado sólido, né? Eu tenho as moléculas grudadas, bem grudadas. No estado líquido, elas estão normais, né? Próximas, mas não grudadas, estão próximas. Então, qual é a forma aqui? Quando as moléculas estão grudadas, que formato que ela fica? No formato, né, do recipiente que a água está. Então, se ela está numa forminha de gelo, ela vai fazer a forma daquela forminha de gelo, né? A água no estado líquido, qual é a forma que ela toma? Do recipiente que ela está. E no estado gasoso, o que acontece? Ó, as moléculas estão separadas e elas vão subindo até chegar em algum lugar. No caso aqui está fechado, ó, né? Mas se eu abrir aqui esse vidro, essa fumacinha vai subir aí. Às vezes a gente vê, às vezes não vê, né? Por exemplo, quando a gente está num processo de ebulição, que a gente está lá botando água para ferver, a gente consegue ver, né, a fumacinha. Já num processo natural de evaporação, é lento, então a gente quase não vê, né? Precisa estar muito quente para a gente conseguir ver assim, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o caderno de vocês, pode ser o caderno de linha, né? E numa página, vocês vão colocar onde tem água na casa de vocês? No estado líquido, e vocês vão desenhar e escrever, ok? Então, vocês podem desenhar, ó. Tem água na minha casa em estado líquido na torneira, tem água no estado líquido dentro da geladeira, no congelador, não é líquido, mas dentro da geladeira é líquido, né? Onde mais tem água na sua casa? Vai ter no tanque, vai ter na pia da cozinha, no vaso sanitário, na piscina, na caixa d'água. Então, vocês vão desenhar numa página, né? Esses lugares, vocês vão escrever estado líquido, e vocês vão desenhar onde tem, né? A água na casa de vocês no estado líquido, ok? E vocês vão escrever do lado, vão botar uma setinha. Então, você pode desenhar lá, né? Ai, meu Deus, lá vou eu. Você pode desenhar. Não vai dar certo isso aqui, gente. Você vai desenhar lá a torneira, né? Então, gente, eu tô ficando demais da conta. Ah, gente, que legal, ó. E aí, do lado, né? Eu vou escrever, ó, onde tem água, né? Na torneira. Claro que eu não vou escrever desse tamanho, né? É que aqui ficou desse tamanho, na torneira. Torneira da onde? Ah, na torneira da pia da minha casa, né? Então, tem na torneira, só isso que eu vou desenhar. Não, onde mais, né? Tem lá na mangueira, que eu
que eu coloco água nas plantas, tem dentro da geladeira, né, que a gente bebe água fresquinha. Então, isso numa página. Vocês vão... Aí pode fazer uma setinha, olha só. Vou fazer aqui bem bonito, hein? Você pode fazer aqui uma setinha para mostrar. Olha que capricho, hein? No mouse, hein? Se eu tivesse com lápis, então ia arrasar. Então, estado líquido, né? Então, aqui você tem a água no estado líquido. Você vai desenhar lá para a gente ver, ok? Ah, tô demais, hein, gente? Aí, depois, na outra página, vocês vão desenhar, vocês vão escrever estado gasoso. Onde que pode aparecer a água no estado gasoso na casa de vocês? Vamos pensar juntos? Então, por exemplo, ó, quando a gente esquenta a água, né, para fazer a comida, esquenta a água na chaleira para fazer um chá, café, na hora do banho, olha aí, gente, na hora do banho, você está lá, a água está lá, ela está sendo esquentada, né? O que acontece com as moléculas? As moléculas se soltam, elas querem ficar longe uma das outras. Então, acontece o quê? Né? Ali, evaporação dessa água. Então, vocês vão desenhar, colocar as setinhas e escrever, tá? E aqui, no estado sólido, onde tem água na sua casa, no estado sólido? Tem água na sua casa no estado sólido? Então, você vai desenhar, vai botar setinha e vai escrever, tá? Um estado em cada folha. Numa folha, estado líquido, na outra, estado gasoso, e na outra folha, estado sólido. Fazer os desenhos bem bonitos. Já é um trabalho valendo nota aí para vocês, né, do bimestre. Então, assim, quero que vocês façam com bastante capricho, tá joia? Então, gente, hoje foi muito bom aprender sobre tudo isso, né? Sobre essas moléculas, sobre como elas se juntam, isso tudo, né? É o clima que faz isso. É a temperatura que faz a água tomar uma forma diferente, né? Mas tudo é água, gelo é água, nuvem é água, né? Tudo é água, e água é vida. Então, eu quero ver o trabalho de vocês, depois vocês vão tirar uma foto para mim, colocar no portfólio de vocês, tá bom? Então, vocês já vão estar fazendo um trabalho de escrita, um trabalho de desenho bem caprichado, que eu sei que vocês sabem fazer, né? Então, um trabalho bem legal de pesquisa na sua casa. Em breve, vocês junto com a família, vocês vão preencher um questionário sobre a água na casa de vocês vão refletir sobre isso também, tá bom? Então, aos pouquinhos, a gente está aprendendo um monte de coisas sobre a água. A gente vai ver de que forma a gente pode, né, economizar água. Então, isso é importante, essa reflexão para todos nós, né? Porque todos nós dependemos da água. Se não tiver água, a gente já sabe o que acontece, né? Como a gente não quer que isso aconteça, que o mundo acabe, que o planeta acabe, né? A gente tem a nossa obrigação como pessoa, né? Como cidadão, mas também como pessoa, de cuidar desse bem que nós recebemos aí, né? Que nós temos aí. Então, é isso, a atividade de hoje é essa. Eu espero que vocês façam com bastante capricho. Eu sei que vocês vão fazer, porque vocês são demais, eu adoro vocês. Eu sei que vocês vão fazer com muito capricho. Não deixem de pintar, porque pintar fica bonito, né? E aí vocês vão fazer esse trabalho e vão mandar para mim, tá joia? Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que você tenha aprendido. Pode contar para os familiares de vocês, que agora vocês entendem por que a água vira gelo, né? Porque as moléculas se juntam por causa do frio, né? Quanto tempo precisa? 0 graus de temperatura. Ah, eu sei por que acontece da água, né? Se transformar
em fumacinha na hora que a gente está na panela. Por quê? Porque as moléculas estão se separando. Então, aí elas ficam leves e sobem. Então, assim, é tão legal, né? Quando a gente aprende uma coisa diferente, uma coisa nova, e a gente sabe o porquê das coisas. Afinal de contas, somos detetives da ciência, não é? Então, bom trabalho para vocês e até sexta-feira. Beijo para vocês. Tchau, tchau.